queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo 6, versículos 7, 8 e 9. Todos encontraram a referência bíblica? Está escrito assim: Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, senão, depois a mandarás cortar. Amém? Amados irmãos, irmãs, Igreja do Senhor Jesus, nós estamos diante do Evangelho que fora escrito por Lucas. Bem além da verdade, Lucas aqui, ele é incumbido de escrever esse Evangelho, e acredita-se que o seu público é um público que até então não possuía, não tinha, glória a Deus, não tinham o privilégio ou não desfrutavam do mesmo privilégio que os romanos ou os irmãos da igreja em Roma desfrutavam ao receber o Evangelho que Marcos havia escrito, ou alguns irmãos judeus que receberam o Evangelho segundo o que Mateus havia escrito. Porém, Lucas ele é incumbido aqui de fazer uma pesquisa minuciosa sobre tudo aquilo que Jesus havia feito e sobre tudo aquilo que Jesus havia falado e sobre todas as regiões que Jesus havia percorrido. E é interessante que Lucas, de forma minuciosa, ele vai narrar-nos algumas parábolas que Mateus, que Marcos, até então não haviam narrado. Até então é comum, você vai perceber esse detalhe todas as vezes que você lê os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Haja vista que ambos recebem o nome ou a nomenclatura de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa visão conjunta. Você vai perceber que geralmente aquilo que você lê em Mateus, você vai encontrar em Marcos e posteriormente em Lucas. Isso porque esses 3 homens, eles estão escrevendo sobre o mesmo assunto. O personagem central é o Senhor Jesus de todas essas narrativas. Porém, você vai perceber que existem algumas diferenças. E essas diferenças se dão pelo simples fato de que esses 3 evangelhos é como se fossem 3 fotos tiradas de um mesmo local, de um mesmo ambiente. Porém, ambas foram tiradas em posições diferentes. Lógico que o ambiente vai ser o mesmo, não vai ter alteração. Mas por causa da posição em que a foto foi tirada, lógico que você vai perceber que existe uma certa diferença de uma foto para outra. Mas a verdade é que o ambiente é o mesmo. Da mesma forma acontece nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar a mesma coisa. O foco, o teor desses evangelhos é a vida, é o nascimento, é o desenvolvimento e a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, Lucas, quando vai escrever o seu evangelho, ele faz uma pesquisa um tanto quanto minuciosa. E você vai perceber que o evangelho de Lucas, ele contém alguns detalhes que nos outros evangelhos não tem. A saber, esse texto que ora acabamos de ler, uma parábola proferida pela boca do próprio Cristo. Certa vez, Jesus ele estava
presenciando uma conversa, e isso se dá a partir do versículo 1 do capítulo 13, porque havia uma conversa e o assunto a ser tratado era sobre alguns judeus que haviam sido mortos por Herodes, quando os mesmos estavam oferecendo sacrifícios a Deus. Segundo a história, o sangue desses homens se misturaram com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos a Deus. Logo, naquela ocasião, havia uma discussão, porque segundo aqueles que estavam conversando, eles deduziam que aqueles que morreram de forma trágica só morreram porque eram mais pecadores. E é justamente nesse momento em que Jesus vai aplicar essa parábola. Aí você percebe que antes de Jesus aplicar essa parábola, ele vai dizer que se todos aqueles que ali estavam ali ouvir, se não se arrependessem, de igual modo pereceriam. Para facilitar o entendimento daqueles que estavam ali ouvir, Jesus vai contar uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola, ela é uma narração de um fato, seja ele verídico, aconteceu, ou um fato imaginário, que você vai contar para facilitar o entendimento das pessoas, ou as pessoas absorverem com facilidade aquilo que você está falando. Você vai perceber que a parábola é uma metodologia de Cristo. Cristo, ele sempre pregava, ele sempre ensinava, se utilizando das parábolas. Aí você percebe que aqui num texto, a partir do versículo 6, Jesus vai contar uma parábola. Que parábola é essa, pregador? A parábola da figueira estéril. A parábola da figueira que não estava produzindo frutos. Só que é interessante porque, segundo o texto, nós vamos perceber que Jesus vai começar dizendo que certo homem, ele tinha na sua vinha uma figueira. Perceba que o que Jesus está dizendo não é que o homem plantou uma figueira na vinha, mas que ele possuía uma figueira na sua vinha. Quando nós vamos fazer a reconstrução gramatical desse texto, com base no seu idioma original, no grego, nós vamos perceber que o que Jesus está dizendo é que quando o homem foi preparar o solo, quando ele foi preparar o terreno para plantar a sua vinha, naquele terreno, naquele pedaço de terra, já havia uma figueira. Então, o que é que o dono daquele campo vai fazer? Ele vai limpar o campo, ele vai preparar o campo, porém, ele vai preservar a figueira, ele não vai arrancar a figueira, ele não vai removê-la daquele solo, ele vai deixá-la lá, ele vai preservá-la. Ora, por que é que ele vai preservar uma figueira no meio da vinha? Haja vista que, segundo o contexto da época, o costume agrícola era que todas as vezes que o viticultor iria plantar uma vinha, era necessário para cada muda, para cada pega de uva, ter um espaço de 3 metros quadrados. Isto, nós já começamos a extrair algumas lições, porque da mesma forma que na vinha, era necessário ter um espaço de 3 metros quadrados para cada pé de uva, eu entendo perfeitamente que da mesma forma acontece no meio do povo de Deus. Por que aqui existe espaço para crescimento, pregador? É para que o crescimento de um não venha atrapalhar o crescimento do outro. E o que eu acho interessante é que na vinha de Deus, na casa de Deus, tem espaço para todo mundo crescer. Eu não preciso tomar o seu espaço, você não precisa tentar se apoderar do meu, porque graças a Deus, aqui tem espaço para todo mundo crescer. Mas perceba que o dono do campo vai preservar a figueira. A figueira é uma árvore grande, ela vai ocupar espaço, mas por que é que ele vai preservá-la? Sendo que ele poderia arrancá-la e no seu lugar plantar uma muda, plantar um pega de uva. Ele não vai arrancá-la pelo simples fato, ele planeja, ele tem planos de futuramente poder se deliciar, poder desfrutar do fruto daquela árvore, do fruto da figueira. É justamente por esse motivo que ele não irá arrancá-la, pelo contrário, ele vai preservá-la, ele vai deixar a figueira no mesmo lugar em que ela está, e vai cercá-la com vários pés de uva. Só que você vai perceber que, segundo o texto, vai Jesus dizer que o dono do campo, ele vai procurar fruto na figueira. Porém,
todas as vezes que ele procura fruto, ele é surpreendido por uma decepção. Ele simplesmente não os encontra. Ele não encontra fruto. E diz o texto que durante 3 anos o homem vai buscar fruto. Ele vai procurar fruto na figueira. Porém, ele não encontra fruto algum. E isso aqui é interessante, porque segundo a gramática grega, 3 anos aqui não significa que em 3 anos o homem foi 3 vezes, mas de acordo com o original, dentro de 3 anos ele sempre estava indo, ele sempre continuava procurando fruto na vida da figueira. Só que todas as vezes que ele procurava, ele simplesmente nunca achava. E é justamente por se passar 3 anos de buscando e procurando fruto e não achando, ele vai tomar uma iniciativa. Que iniciativa é essa, pregador? Ele vai dizer: olha, por que é que essa árvore, por que é que essa figueira, ela está ocupando o solo inutilmente? Arranca ela, porque ela está ocupando espaço à toa. No lugar dela, eu poderia plantar outra árvore frutífera. Já durante 3 anos eu venho direto procurar fruto e não encontro. Então arranca ela, não deixa que ela mais ocupe espaço. E isso aqui é interessante, porque se aplica perfeitamente na nossa vida. Eu não sei se você já percebeu, mas lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que existem diversas analogias. A Bíblia sempre vai comparar o homem com uma árvore. Por exemplo, eu vou lhe provar biblicamente falando. Quem não lembra do Salmo 1, diz a Bíblia que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7, também vai dizer que o homem que confia no Senhor, ele é semelhante a uma árvore plantada juntos a ribeiros. Lá no Salmo 92, versículo 12, versículo 13, o salmista vai fazer uma analogia. Ele vai dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Perceba que a Bíblia sempre vai comparar o homem com uma árvore. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos nos deparar com João Batista dizendo que aquelas árvores que não estavam produzindo fruto, o machado já estaria posto à sua raiz. E é o próprio Cristo quem vai dizer que pelo fruto se conhece a árvore. Quando Cristo usa essa expressão, ele está fazendo uma analogia. Ele está comparando o homem com uma árvore. Ou seja, biblicamente falando, o homem sempre foi comparado com uma árvore. Com base nisto, partindo desse pressuposto, nós entendemos que essa parábola, ela se aplica perfeitamente na nossa vida. Essa figueira aqui é uma representação da nossa vida. O dono do campo aqui é uma representação de Deus. O viticultor é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Então, perceba que o dono do campo vai procurar fruto durante 3 anos, ele não encontra fruto algum, e isso vai fazer com que surja no seu coração o desejo de arrancar. Agora, o que é que vai motivar o dono do campo a arrancar a figueira? Simples. Pelo fato dela não estar produzindo, ela deve ser arrancada, porque de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o padrão que ele mesmo estabeleceu, ele não criou árvores estéreis. Você vai ler em Gênesis capítulo de número 1, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus criou todo tipo de árvores. Só que existe um detalhe interessante no texto, é que a Bíblia vai dizer que todas as árvores eram árvores frutíferas, cada uma produzia segundo a sua espécie. Em outras palavras, permita-me lhe dizer que aquilo que é estéril, a árvore que não produz, está fora do projeto de Deus, está fora do padrão de Deus, porque todas as vezes que o dono ia visitar o campo e procurava fruto, ele apenas se deparava com folhas. E se existe algo que não satisfaz a Deus, é folha. O nosso Deus, ele não procura
folhas. Folhas não satisfazem ao nosso Deus. O que Deus procura na vida da sua igreja, o que Deus procura na vida do seu povo, não é folha. Ele procura frutos, frutos dignos de arrependimento. O nosso problema é que nós estamos sofrendo da mesma síndrome de Adão. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Após pecarem, diz a Bíblia em Gênesis 3, Adão vai pegar folhas da figueira, ele vai cozinhar e vai fazer aventais, no intuito de contornar ou cobrir o erro que ele havia feito. Só que eu entendo perfeitamente que folha não resolve problema, folha não resolve esterilidade. Adão pecou e achava que colocando folha em cima tudo ia estar bem, tudo ia estar sendo resolvido. Só que o nosso Deus, ele não se contenta com folha, ele procura fruto. Eu vou repetir isto aqui: o nosso Deus não procura folhas, ele procura frutos. O padrão de primeiro vem o fruto na vida da figueira, depois vem as folhas. Primeiro os frutos surgem em estado embrionário ainda, e juntamente com o surgimento das folhas, posteriormente ele vai se desenvolver. Ou seja, de acordo com o contexto do texto em que nós lemos, quando alguém se deparava com uma figueira repleta, cheia de folhas, havia uma certeza: como o fruto vem antes, então se tem folha, é sinal de que tem fruto. Só que isso era engano. Você lembra daquela passagem em que Jesus encontra uma árvore, encontra uma figueira, ele vai procurar fruto, ela está frondosa, existem folhas. Só que quando Cristo procura fruto, ele não acha. E diz o texto que, não achando fruto, ele amaldiçoou aquela árvore. Por que isto? Porque o que satisfaz a Deus, o que satisfaz o padrão de Deus, são frutos e não folhas. Nós estamos vivendo em um contexto onde as folhas estão falando mais alto. As pessoas estão ostentando folhas. Só que com folha você pode enganar a qualquer um. Porém o que vai satisfazer a Deus serão os frutos, e frutos bons e verdadeiros. Como não está dando fruto? Diz o texto: arrancai-a. Só que você percebe que aqui no texto o viticultor vai aparecer intercedendo. O viticultor vai dizer: calma lá, arranca não, dá uma chance, me dá um ano, me dá uma oportunidade, permita que eu trabalhe na vida dessa árvore durante um ano. Se depois deste ano ela não der frutos, aí você pode mandar arrancar, mas não arranca sem dar uma chance, sem dar uma oportunidade. E aqui para nós estamos vivendo em um contexto onde as pessoas querem viver a vida de qualquer jeito. Vive a vida de qualquer jeito lá fora, mas quando vem para a igreja é só se cobrir de folha e está tudo bem. Só que o nosso Deus não está suportando essas coisas no nosso meio. Chega de ficar escondendo a esterilidade por trás das folhas. Deus sabe perfeitamente como está a sua vida. Ele sabe que não há mais fruto. Ele sabe que você parou de dar fruto há muito tempo e você tenta viver ostentando folha. Mas o que satisfaz a Deus não é folha, é frutos. Não arranca. Dá uma chance. Um ano. Existe algo aqui muito sério. Porque uma árvore que não produz, uma árvore que é estéril, ela não acrescenta. Pelo contrário, ela só consegue tirar, ela só consegue sugar. Porque todas as vezes que uma árvore está plantada em um solo, ela vai absorver os nutrientes desse solo para dar fruto. E uma vez que ela não dá fruto,
ela vai sugar, mas não vai ter retorno para o dono do campo. E é justamente por isso que essa indignação surge e arranca. Por quê? Porque ela está sugando os nutrientes da terra. Os nutrientes que poderiam favorecer a vinha que lá estava plantada, estava sendo sugada pela árvore que não estava dando fruto. Apenas estava de enfeite no meio da vinha. Arranca, corta pela raiz, joga fora. Só que o viticultor diz: não arranca, deixa, me dá 1 ano. Se dentro de 1 ano nada mudar, pode arrancá-la, mas eu só preciso de 1 ano. Agora perceba que a proposta do viticultor é essa: permita que dentro de 1 ano eu a escave e a esterque. Escave e esterque. Ora, por que é que ele está pedindo 1 ano para escavar a árvore? Para colocar esterco na árvore. Por quê? É com base nisso que eu quero pregar uma mensagem subordinada ao tema tratando a esterilidade. Tratando a esterilidade. O viticultor vai pedir 1 ano para escavar. Ora, quem conhece um pouco da botânica aqui no contexto vai saber que a figueira é uma árvore que possui o seu sistema de desenvolvimento de raiz muito complexo. É normal, é natural algumas partes da raiz da figueira não se desenvolver, ficar atrofiado. Quando isto acontece, a parte da raiz que não se desenvolveu, ela simplesmente vai apodrecer. A parte que não consegue se desenvolver, ela vai apodrecer, ela vai ficar podre. E uma vez podre, ela vai impedir a árvore de dar fruto. Sabe por que é que o viticultor pede 1 ano? Sabe por que é que ele pede para escavar? É porque o viticultor sabe aonde é que está o problema. Ele sabe aonde se encontra o problema. Porque aparentemente alguém olha e fala: não, mas talvez o defeito esteja na folha, esteja num galho, mas não é. Não é na folha, não é num galho. O problema é na raiz. E sabe o que é difícil aqui? É que a raiz é uma parte da árvore que está escondida, que ninguém consegue ver, que ninguém consegue perceber o que se encontra lá. Só que nós servimos a um Deus que quando quer tratar conosco, Ele trata na profundidade. Eu vou repetir isto aqui: nós servimos a um Deus que quando quer tratar conosco, Ele trata na profundidade, não é na superficialidade, Ele vai na profundidade. Diz o texto: permita que eu escave. Por que escavar? Porque ninguém está vendo, mas a raiz está podre. E a podridão escondida está impedindo a árvore de dar fruto. Aí alguém acha: é porque a terra que é improdutiva, a terra é estéril. Não é. A terra é boa. Você está na presença de Deus. Se você não está dando fruto, o problema não é a terra, o problema não é a presença, o problema está em você. E é justamente isso aqui que deve ser tratado. Porque aquilo que apodreceu está comprometendo a vida da figueira. Perceba, a raiz está podre. O dono do campo está dizendo: arranca. Como o viticultor conhece, está dizendo: arranca não, me dá 1 ano. Eu só preciso de 1 ano. O que você vai fazer dentro de 1 ano, viticultor? Eu vou escavar. Eu vou procurar a parte podre. Eu vou localizar a parte que apodreceu. E o que você vai fazer depois? Lógico, eu vou ter que arrancar. Eu vou ter que cortar. Eu vou ter que causar uma separação. Permita-me falar essa palavra, liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Não é a palavra talvez que você queira ouvir nessa noite. Talvez seja uma das únicas que você não queira ouvir. Mas permita-me lhe dizer, com base nessa palavra, se prepare, porque Deus vai começar a cortar algumas coisas. Deus vai começar a cortar algumas coisas. Deus vai começar a arrancar algumas coisas podres da nossa vida, que está impedindo frutificar.
Eu estou lhe dizendo que chega de mascarar a situação. Eu estou lhe dizendo que nós não estamos precisando de maquiagem. Eu estou lhe dizendo que nós estamos precisando de cirurgia. E se essa é a realidade, é isso que Ele vai fazer. Ele não mascara situações. Ele trabalha de acordo com a situação, a realidade. Ele não vai mascarar. Vai ter que passar por cirurgia. Vai ter que arrancar a parte podre. Depois que ele arrancar a parte podre, a árvore terá esperança de frutificar. A árvore terá esperança de dar frutos. Mas enquanto houver essa comunhão, essa ligação, enquanto houver esse contato com aquilo que é podre, o único destino da árvore é o juízo, é ser arrancada. Só que nessa noite parece que eu estou vendo Jesus dizendo: Pai, mais um pouquinho de paciência, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, porque eu vou trabalhar na vida dele, eu vou trabalhar na vida dela. Essa podridão eu vou arrancar, eu vou cortar todo o vínculo, mas vai dar fruto. Eu acredito verdadeiramente que a igreja vai desfrutar de um nível de intimidade absurdo com Deus. Só que isso só irá acontecer num dia em que a igreja passar a desfrutar de um nível maior de santidade. Porque é através da santidade que nós podemos ver a Deus. Sem santidade não há comunhão, não há contato, não há vida de altar. Mas é necessário passar por a santidade. Você sabe o que significa o termo santidade? Todos nós aprendemos aquele termo raso. Irmão, santidade, santificar significa separar, colocar à parte. Mas santificar não é apenas colocar à parte. A palavra santificar, na sua etimologia, ela vem de uma raiz verbal do hebraico que significa cortar. Santidade significa cortar. Contextualizando a palavra e aplicando a nós aqui nessa noite, santidade. Viver em santidade é viver uma vida que foi cortada daquilo que é podre, foi separado, cortado, separado daquilo que é podre, e aquilo que foi separado foi consagrado para Deus. Enquanto Ele não arrancar, enquanto o bisturi dos céus não arrancar a podridão do nosso meio, não haverá fruto, não haverá novidade. Mas eu acredito nessa noite que Deus, Ele vai fazer uma cirurgia no nosso meio. Ele vai arrancar tudo aquilo que está impedindo frutificar. Ele simplesmente vai tratar. E sabe o que é belo aqui? O extraordinário aqui do texto é que Ele trata na profundidade. Perceba que a figueira, ela está plantada no meio da vinha. Ela permanece no meio da vinha. Quando a uva, ou pega de uva, não está dando fruto, se faz necessário podar a árvore. Se faz necessário cortar os galhos mortos, para que a mesma venha dar fruto. Mas perceba que o tratamento na vida da videira é diferente da figueira. Por quê? Porque na videira vai tratar de forma superficial, vai ser aqui em cima. Só que o tratamento com a figueira não é aqui em cima, é aqui embaixo, é na profundidade. Com alguns, Deus vai tratar de forma superficial, mas com outros, Ele sempre vai tratar na profundidade. Alguns pecam, vivem uma vida na podridão, e parece que Deus não está nem olhando, porque não cobra aparentemente aos nossos olhos. Nós, algumas vezes, só pensamos, só pensou, e lá vem Deus com uma exortação, corrigindo. Sabe o que é isso? Com alguns Deus vai tratar na superficialidade, mas com outros Ele vai tratar na profundidade. Porque a profundidade é um lugar restrito. Pouca gente tem acesso. Até porque ninguém vai ficar vendo raiz de árvore. Só que existe um Deus aqui nessa noite, que as trevas para Ele é como se fosse luz. Eu estou lhe dizendo que Deus tudo conhece, de tudo Ele tem conhecimento.
Ele sabe por que é que a sua vida não está frutificando mais. Ele sabe por que é que a sua vida estacionou. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu tenho que tratar com a sua vida. Eu não preciso tratar a folha, o galho, porque tudo isso está belo. O problema está na raiz. Porque aqui para nós, quem olha, ou quem olhava para a figueira na vinha, ficava maravilhado. É privilégio para o dono desse campo ter uma árvore tão grande, 8 metros de altura, uma árvore cheia de folhas, belíssima. É privilégio. Só que quem passava pelo caminho não imaginava que aquela árvore não produzia, porque a sua raiz estava podre. Convive, mas não sabe que a raiz está podre. Senta na mesa, conversa, mas não sabe que a raiz está podre. Só que nessa noite eis aqui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó dizendo: eu conheço a tua história. E é por isso que nessa noite eu tenho que fazer isto. É por isso que eu tenho que cortar algumas coisas da sua vida. É necessário arrancar. Porque existe aqui um Deus que nos conhece verdadeiramente. É necessário tratar a raiz, porque para muita gente continua do mesmo jeito, mas faz tempo que o teu lugar de oração continua vazio. Faz tempo que tu não tem encontro com Deus mais no altar. Vida de altar, isso da tua história é passado, simplesmente porque a podridão, as coisas podres, as coisas mortas tomaram espaço e acabaram impedindo das coisas fluírem. Só que nessa noite Deus vai tratar conosco na profundidade. Alguém acredita nisto? Eu estou lhe dizendo que nessa noite Deus irá tratar conosco na profundidade. Oh, você pode levantar uma das suas mãos aos céus. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui na casa. Que o temor de Deus se apodere da sua vida, da sua alma neste momento. Com as mãos levantadas em nome de Jesus, recebe dessa graça que eu estou sentindo da parte de Deus. Recebe dessa graça da parte de Deus. Seja visitado por Ele. Seja visitada pela presença dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Ele vai ter que cortar a parte podre. Olha para cá. Quando ele corta a parte podre, aí sim haverá uma esperança para a árvore dar fruto. Só que você percebe que o viticultor, ele pediu quanto tempo? 1 ano. O viticultor pede 1 ano. Só que a figueira demora de 12 a 18 meses para dar frutos. Mas perceba que o viticultor pede apenas 1 ano. Ou seja, ele arranca a parte podre, a árvore está apta para produzir. Só que fruto nessa árvore só irá existir entre 12 ou 18 meses mais tarde. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Ainda assim a árvore está em perigo. Por quê? Porque se ela demora de 12 a 18 meses para dar fruto, e se o viticultor pediu apenas 1 ano, ou seja, corre o risco do dono do campo voltar e ainda encontrar a figueira sem frutos. Só que você percebe que o tratamento, o tratar da esterilidade na vida da figueira não vai parar aqui cortando a parte podre. Diz o texto que além de escavar ao redor, escavar a árvore, ele vai aplicar esterco. Ele vai aplicar esterco. Esterco aqui era usado como adubo. E todos nós sabemos que o adubo na vida de uma árvore ocupa a função de potencializá-la, de fazer com que ela venha produzir mais rápido, de fazer com que o seu processo de desenvolvimento acelere.
Consegues entender isto aqui? Apesar de arrancar a parte podre, ainda corre o risco de ser cortada. Só que é por isto que ele vai aplicar o adubo, para potencializar. Porque de 12 a 18 meses, quando se aplica o adubo ou esterco, esse tempo de 12 a 18 vai cair para 6 meses. Entendes? De 12 a 18 vai reduzir para 6. Ou seja, depois dessa cirurgia aqui, depois desse tratamento, 6 meses será o necessário para a árvore começar a produzir. Isto significa que o dono do campo, ele vai voltar dentro de um ano. Ele vai voltar. E quando ele chegar, ele vai se surpreender, porque haverá frutos colhidos. E quando ele olhar para a árvore, pastor Joaquim, ele vai encontrar a árvore adornada, não apenas de folhas, mas de frutos. Não apenas folhas, mas frutos. A história vai mudar em 6 meses. Talvez você não esteja discernindo o tempo que você está vivendo. O tempo da oportunidade. Jesus dizendo: eu estou querendo fazer. Eu estou querendo fazer do meu jeito. Eu quero fazer as coisas acontecerem. Só que até agora você está tentando sempre do seu jeito, sempre da sua maneira. Só que eu venho aqui para te dizer: deixa Jesus fazer do jeito dele. Deixa ele fazer da maneira dele. Porque do jeito dele, da maneira dele, tudo vai dar certo. 6 meses e a história mudou. Aquilo que não aconteceu em 3 anos de preservação da figueira, o viticultor fez acontecer em 6 meses. Aquilo que não aconteceu durante toda a sua existência, no caso aqui da figueira, o viticultor fez acontecer em 6 meses. Por que isso, pregador? Porque quando nós nos submetemos à vontade dele, ao projeto dele, aquilo que ele quer fazer, as coisas simplesmente fluem, acontecem com liberalidade. Aquilo que poderia demorar de 12 a 18 é reduzido para 6 meses. Não queremos, não aceitamos que Deus nos exorte, que Deus toque, que Ele corte algumas coisas podres da nossa vida. Só que enquanto você continuar na mesma situação que você está, se você continuar vivendo a vida que você leva, acredite, o seu futuro será apodrecer, ser arrancado pela raiz. É melhor ser cortado agora. É melhor deixar ele arrancar a parte podre agora, porque futuramente você vai poder cantar o hino da vitória. Você vai poder dizer: doeu, mas valeu a pena. Foi doloroso, mas foi para o meu bem. O problema é aqui. Estamos vivendo uma vida de esterilidade, mas não estamos permitindo que Deus trate ela. Porque existe um segredo aqui. O fruto da figueira, ele não era utilizado apenas para a alimentação. O fruto dessa árvore também era usado num processo de cicatrização e cura de enfermidades. Você lembra quando o rei Ezequias, ele padece de uma enfermidade, e é Isaías quem vai visitá-lo. Isaías, orientado por Deus, ordena que se coloque em pasta de figo sobre a enfermidade do rei. E diz o texto que o rei foi curado, o rei sarou. Por quê? Porque o fruto da figueira também era usado para tratar a enfermidade. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Enquanto você vive uma vida de esterilidade, existem pessoas que estão padecendo
porque poderiam estar sendo edificadas pela sua vida, poderiam estar sendo alimentadas por Deus através da sua vida. Tem muita gente que está perecendo, porque você poderia ser o canal de Deus, você poderia ser o agente da cura, do bálsamo sobre a vida daqueles que se encontram em uma vida aprofundada nas dores. Só que muito pelo contrário, você está vivendo a sua vida totalmente fora do padrão de Deus. Deus está dizendo: por causa de você, tem gente sofrendo. Você precisa entender que muitas das vezes o efeito na nossa vida é igual ao efeito dominó. Se derrubar a primeira pedra, as que estão por trás, todas de igual modo cairão. Muitas pessoas perecendo, e Deus dizendo: por causa de você, você deveria ser o canal, você deveria ser o agente da cura. Só que como você está em esterilidade, a coisa não muda, a coisa não flui. Sofre você e sofre quem está lá. Sofre você e sofre a sua casa. Porque o que você deveria fazer, que era frutificar, você não está fazendo. Só que nessa noite a proposta de Deus é essa: eu quero tratar a esterilidade da tua vida. Essa palavra aqui, ela é profética. Eu quero tratar a esterilidade da tua vida. Eu estou finalizando a minha participação agora e eu quero orar por você. Eu quero lhe pedir por bondade, por gentileza, coloque-se sobre os seus pés. Aleluia. Eu sei que tem muitas vides aqui que são frutíferas, mas eu sei que no meio da videira, no meio da vide, no meio da vinha, sempre existe uma figueira que infelizmente as coisas não estão acontecendo conforme o esperado. Só que nessa noite a proposta de Deus é: eu quero tratar a tua esterilidade. Eu quero tratar a tua esterilidade. Feche os seus olhos. Eu acredito que você tem liberdade para falar com Deus nesse momento. Você pode falar com Deus aí onde você está. Eu sei que existem coisas que nós temos receio de falar, mas pede para Ele te visitar. Diz: Senhor, corta. Senhor, arranca a parte podre da minha vida. Senhor, faz a cirurgia na minha vida hoje. Diz: Senhor, arranca toda a podridão da minha vida. Eu sei que existem coisas em nós que nós temos vergonha até de falar para o próprio Deus, mas nem que seja em espírito de oração, fala com Ele. Deus, sara a minha vida, arranca toda a podridão, sara a esterilidade. Você pode falar com Deus. Diga: Deus, me visita hoje. Diga: Deus, visita hoje. Eu quero crer, eu quero acreditar nessa noite que o meu Jesus está trabalhando de forma diferenciada hoje. Hoje, Ele está trabalhando com bisturi. Ele está cortando, Ele está arrancando toda a parte podre. Você não vai sair da mesma forma. Chega de viver uma vida de remorsos. Chega de viver uma vida de remorsos. É hora de viver uma vida de arrependimento verdadeiro. Mudar a mente, mudar a atitude, mudar o coração. Fale com Deus. Estou sentindo que o Espírito de Deus está fazendo uma coisa linda no nosso meio. Deus está tratando com pessoas aqui na profundidade. Deus está tratando com vidas aqui na profundidade. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida.
Você não vai continuar no estado da esterilidade, porque nessa noite Ele está arrancando tudo aquilo que está impedindo frutificar. Chega de ostentar folhas, é hora de possuir frutos. É hora de possuir frutos. Chega de ostentar folhas. É tempo de viver uma vida evidenciada por frutos. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Poder participar de um culto, ouvir tua voz, adorar o teu nome, isso não tem preço. Senhor, eis aí a tua igreja, eis aqui o teu povo. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na tua presença como a figueira. Senhor, trata a nossa esterilidade. Arranca da nossa vida toda a podridão. Tudo aquilo que já morreu na nossa vida. Tudo aquilo que já pereceu e está fedendo, está cheirando a podridão. Senhor, arranca. Senhor, tira de nós. Convenha que nós venhamos viver uma vida de honra ao teu nome, que nós venhamos frutificar, que nós venhamos ser um canal, que nós venhamos ser um agente teu, para ser bênção para a vida daqueles que estão perecendo, e para a vida daqueles que estão padecendo por enfermidades. Por isso eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, trata com a tua igreja na profundidade. Sara, arranca a esterilidade da tua igreja. Permita que a tua igreja volte a dar fruto conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos para a honra e a glória do teu santo nome. E só aqueles que podem, por favor, adore a Deus com as suas palmas, adore a Deus com o seu glória, com o seu aleluia. Renda louvores a Ele, porque Ele merece. Deus vos abençoe em nome de Jesus.